Aprendendo a orar com quem ora. Um estudo das grandes orações da Bíblia, dos autores Hernandes Dias Lopes e Arival Dias Cassimiro. Capítulo 4. Jonas. Oração e desespero humano e o livramento divino, pelo Hernandes Dias Lopes. O profeta Jonas havia desistido de Deus, mas Deus não havia desistido de Jonas. Jonas pensou que o mar fosse sua sepultura, mas Deus preparou um grande peixe para salvá-lo. Deus montou uma operação resgate para trazer de volta o profeta ao centro da sua missão. O amor de Deus persegue implacavelmente Jonas e o encontra no fundo do mar e o traz de volta ao seu ministério. O grande peixe que Deus preparou para engolir Jonas não foi um castigo para ele, mas o instrumento do seu livramento. T. Desmond Alexander diz que o peixe foi o meio pelo qual Jonas foi salvo da morte por afogamento. J. Sidlow Baxter diz que o fato de Jonas ter sido engolido pelo monstro marinho não foi um ato de punição, mas de preservação. Sem dúvida, Jonas esperava morrer nas águas do mar, mas, quando acordou dentro de um peixe, percebeu que Deus, por sua graça, o havia poupado. Se um navio estava a ponto de afundar, imagine então um homem. Suas possibilidades de sobrevivência eram nulas. Jonas é salvo pelo peixe. O peixe não estava ali por acaso. O bilhete de passagem que Jonas adquiriu dava-lhe o direito de seguir até Tarsis, mas o Senhor modificou a sua viagem. Ele tomaria outra direção e outra condução, um grande peixe. A nova condução de Jonas já o estava esperando, diz Isaltino Filho. A experiência vivida por Jonas acaba se tornando o maior do mais esplêndido acontecimento da história, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Charles Lindbergh diz que a preservação de Jonas no ventre do peixe só pode ser explicada como milagre. O próprio o chama de sinal. A oração de Jonas no ventre do grande peixe é uma oração de gratidão pelo livramento muito mais do que uma súplica por livramento. J. Sidlow Baxter diz que a oração de Jonas é, na verdade, um salmo de louvor, um Te Deum, uma doxologia. A oração de Jonas não contém uma palavra sequer de petição. Ela consiste em ação de graças, contrição e renovada dedicação. Essa oração está recheada de citações de salmos. O profeta traz à sua memória todo o acervo das Escrituras, abrindo para si mesmo os tesouros da verdade divina, enchendo, assim, sua alma de esperança. Warren Wiersbe diz que, de uma experiência de rebelião e disciplina, Jonas passa a uma experiência de arrependimento e consagração. Keio e Delitz dizem que a expressão "seu Deus" é digna de nota. Jonas não apenas orou ao Senhor, como os marinheiros pagãos oraram, mas ele orou ao Senhor como seu Deus.
de quem ele tentara escapar e a quem ele, agora, endereça sua súplica. Várias lições preciosas podem ser aprendidas com a oração de Jonas, na qual vemos o desespero humano encontrando alívio no livramento divino. A nossa angústia pode levar-nos à presença de Deus. Os réprobos, na hora da angústia, se revoltam contra Deus, mas os salvos se humilham e buscam a sua presença. O mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Enquanto uns se revoltam contra Deus na angústia, outros se voltam para Ele em oração. É notório o que o texto diz. Então, Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. O mesmo Jonas que tentara fugir da presença de Deus sem oração, agora, encurralado pela providência divina, entrega-se a ela. Jonas não orou quando desceu a Jope. Não orou quando comprou sua passagem para Tarsis. Não orou quando tentou fugir para Nínive e quando se escondeu no porão do navio. Jonas não orou quando a tempestade foi atrás dele no mar Mediterrâneo. Ele não orou quando os marinheiros pagãos oraram. Ele não orou quando foi atirado ao mar. Mas ao ser engolido por um grande peixe, capturado nas profundezas do abismo, sentiu necessidade de orar. Nessa mesma linha de pensamento, Dionísio Pape diz que a desobediência sempre enfraquece a vida de oração. Muitas vezes o Senhor permite que o desviado sofra para que clame novamente a Ele em oração. Dentro do peixe, Jonas reconheceu finalmente que Deus estava manobrando todas as circunstâncias e orou. As circunstâncias adversas muitas vezes nos encurralam e nos empurram para a presença de Deus. Quando os nossos recursos acabam, quando a dor assola o nosso peito, quando nos sentimos entrincheirados por situações que não podem ser administradas, quando reconhecemos que chegamos ao fim dos nossos expedientes, então somos compelidos a buscar a face do Eterno. Warren Wiersbe diz que a oração de Jonas nasceu da aflição e não da afeição, pois até então Jonas considerava a vontade de Deus algo para que se voltar numa emergência e não um parâmetro para a vida diária. J.R. Thompson diz que todo lugar é apropriado para a oração, desde uma igreja com belos vitrais até uma caverna escura ou o fundo do mar. Devemos orar em todo lugar, nas ruas agitadas, nos mercados lotados, nas cortes, nas universidades, nas indústrias, no campo de batalha. Jonas orou no ventre de um grande peixe. Não importa onde estejamos, mas a quem oramos. O nosso grito de angústia encontra sempre os ouvidos abertos de Deus. Jonas diz: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Uma das verdades mais consoladoras das Escrituras é que Deus ouve
as orações. Orar não é apenas um exercício espiritual que acalma os vendavais da alma. Orar não é um sugestionamento psicológico que abranda as tensões do coração. Orar é falar com aquele que está assentado no trono. Orar é buscar socorro naquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. A oração não muda apenas os nossos sentimentos, mas também as circunstâncias. Deus jamais rejeita um coração quebrantado. Ele não lança fora aqueles que vêm a Ele. Os ouvidos de Deus estão sempre abertos à súplica dos aflitos. A Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Os marinheiros invocaram os seus deuses e não encontraram resposta. Os ídolos não podem ouvir as orações. Há esperança de orações respondidas no panteão dos santos, canonizados por um decreto do Papa. Os profetas de Baal clamaram, gritaram e se retalharam com facas, mas Baal não pôde ouvi-los. Porém, aqueles que clamam ao Deus vivo encontram resposta para as suas angústias. Os ouvidos de Deus não estão fechados, nem sua mão encolhida. Pela oração, o povo de Deus triunfou nas batalhas. Pela oração, os inimigos foram desbaratados. Pela oração, a boca dos leões foi fechada e o fogo cessou de devorar. Pela oração, os mártires caminharam firmes e sobranceiramente para a fogueira e zombaram das ameaças. Pela oração, Jonas emergiu do abismo e encontrou abrigo nos braços do Eterno. A disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Jonas tinha uma mente lúcida. Ele sabia que a tempestade não era apenas um fenômeno natural. Ele discerniu corretamente que Deus havia mandado a tempestade atrás dele. Agora, ele entende que não foram os marinheiros que o lançaram ao mar, mas o próprio Deus. Jonas sabe que as experiências que está vivendo não são casuais, mas providenciais. Ele vê não o castigo de Deus para o destruir, mas a disciplina divina para o restaurar. Ouçamos o testemunho do profeta. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas não atribuiu sua experiência ao acaso. Ele não culpou os marinheiros por o terem lançado ao mar. Ele não atribuiu suas experiências à fúria do mar ou a uma ação maligna contra ele. Ele vê nas circunstâncias a mão providente de Deus, disciplinando-o para sua própria restauração. A disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Deus nos lança no profundo dos mares revoltos para reconhecermos a profundidade da nossa rebeldia e para nos trazer de volta ao caminho segundo a obediência. O fato de Deus ter disciplinado Jonas
é prova de que ele era um filho de Deus, pois Deus só corrige seus filhos. Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O Pai nos disciplina em amor para desfrutarmos o fruto pacífico de justiça. Warren Wiersbe, comentando sobre Hebreus 12, 5 a 11, afirma que podemos reagir à disciplina de Deus de várias formas. Podemos desprezar a disciplina de Deus e lutar contra ela. Podemos desanimar e desfalecer. Podemos resistir à disciplina e tornar necessária uma correção ainda maior, até mesmo a morte. Ou podemos nos submeter ao Pai e amadurecer na fé e no amor. A disciplina é para o cristão aquilo que o exercício e o treinamento são para o atleta. Ela nos permite correr a carreira com resistência e alcançar o objetivo determinado. A maior tragédia do nosso pecado é nos afastar da presença de Deus. Jonas abre seu coração numa confissão dolorosa. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? Jonas tentou fugir da presença de Deus e agora lamenta por ter sido lançado da sua presença. Jonas experimentou um pouquinho daquilo que estava buscando e ficou desesperado. Não existe nada mais perigoso do que Deus nos entregar a nós mesmos e nos dar o que buscamos na loucura da nossa rebeldia. E Desmond Alexander diz que, após tentar fugir para Tarsis, saindo da presença de Deus, Jonas agora se vê a caminho do Sheol, onde estará permanentemente isolado de Deus. O pedágio mais caro que o pecado cobra é dar ao homem o que ele deseja. O pecado induz o homem a afastar-se de Deus. Mas longe de Deus só existem trevas. Jonas permaneceu por um momento por um momento a tragédia que é ser lançado fora da presença de Deus. Oh, que grande tragédia será para aqueles que estão banidos da face de Deus por toda a eternidade. O pecado é maligníssimo. Ele é o pior que a pobreza, do que a doença, do que a solidão e do que a própria morte. Esses males, embora terríveis, não podem nos afastar de Deus, mas o pecado afasta o homem da presença de Deus, agora e por toda a eternidade. O pecado nos lança fora da presença de Deus. Ele impede a nossa comunhão com Deus. Não podemos viver no pecado e em comunhão com Deus ao mesmo tempo. Ou nossa comunhão com Deus nos afasta do pecado, ou o pecado nos afastará da comunhão com Deus. Jonas menciona seu anseio por ver o templo novamente. Por quê? É que o templo era o lugar da comunhão com Deus. Ali Deus se manifestava. Ali a glória de Deus descia. Ali os pecadores se achegavam para fazer seus sacrifícios e receber o perdão de seus pecados. Quando tentamos fugir da presença de Deus, ficamos encurralados pelas circunstâncias.
Jonas queria fugir de Deus, mas Deus cercou Jonas por todos os lados. Jonas é um prisioneiro do mar. É impossível fugir da presença daquele que é onipresente. O salmista perguntou: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Jonas pensou que podia fugir para Tarsis, o fim do mundo, o lugar mais distante conhecido na época. Depois pensou que podia esconder-se no porão do navio, fazendo a viagem como um passageiro incógnito. Depois pensou que podia acabar com a saga de sua fuga sendo lançado no mar revolto. Então se deu conta de que as águas do mar não seriam sua sepultura, mas as testemunhas da sua fuga. Deus trabalhou todas as circunstâncias para cercarem Jonas. Ouçamos seu relato. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Dionísio Pape diz que as nossas circunstâncias são uma prisão para nós, até que voltemos ao espírito de plena obediência. A estrada da fuga de Deus está repleta de sinais. Se não lermos essas placas, então Deus nos cercará pelas águas, pelo fogo, pelo abismo, pelas algas que se enrolarão em nossas cabeças. Deus moverá o céu e a terra para nos encurralar. Não haverá porta de escape para nós. Deus nos ama tanto que nos tornará prisioneiros das circunstâncias que gritarão em nossos ouvidos acerca do seu amor. Deus não abdica do direito que tem de nos ter para si. Podemos chegar a ponto de desistir de Deus, mas Ele jamais desistirá de nós. O caminho da desobediência sempre nos conduzirá por abismos mais profundos. A trajetória de uma pessoa que foge de Deus é uma descida vertiginosa. Não pode subir aquele que foge do Altíssimo. Quando Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor, começou uma longa descida em sua vida. Desceu de Gat-Hefer, sua cidade natal, nas montanhas da Galileia, para Jope, às margens do mar Mediterrâneo. Desceu de Jope para o navio. Desceu do navio para o porão. Do porão desceu para o mar. Do mar desceu para o ventre do grande peixe. Jonas faz sua última escalada rumo ao abismo. Ouçamo-lo. Desci até aos fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Esta expressão, fundamentos dos montes, só aparece aqui, em todo o Antigo Testamento. Provavelmente se refere aos sopés das montanhas.
os quais se estendem até o leito do mar. Jonas tentou escapar de Deus para longe, através do mar, mas Deus o fez fazer uma viagem para as partes mais profundas do mar. Ele desceu não apenas espiritualmente, mas também geograficamente. Warren Wiersbe diz que quando um indivíduo dá as costas para Deus, a única direção é seguir para baixo. A estrada da fuga de Deus é uma corrida célere rumo ao abismo. O caminho que nos afasta de Deus nos levará para uma sepultura existencial e nos encerrará na prisão mais terrível, a prisão da culpa. Quando chegamos ao fundo do poço, de lá a mão de Deus pode nos tirar. Corrie ten Boom, depois de passar privações no campo de concentração nazista, disse que não há poço tão profundo que a miséria de Deus não seja mais profunda ainda. Não há abismo tão grande onde a graça de Deus não nos alcance. Quando chegamos ao fim da nossa linha, ainda lá, a mão de Deus se estende para nos resgatar. Quando chegamos ao fim dos nossos recursos, os celeiros de Deus ainda continuam abertos para nós. A necessidade extrema do homem é apenas mais uma oportunidade para Deus agir. Quando chegamos a uma situação irremediável, Deus então realiza um milagre. Vejamos o testemunho de Jonas. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus! Jonas considera sua descida ao fundo do mar como uma descida até o mundo dos mortos. Ele se via no mundo dos mortos trancado com segurança por uma porta provida de ferrolhos e barras. Era impossível escapar dali. Uma vez no Sheol, Jonas ficaria aprisionado ali para sempre. Deus tirou Jonas da sepultura existencial. Ele estava enterrado vivo no ventre de um grande peixe nas profundezas do mar Mediterrâneo. Suas chances de sobrevivência eram nulas. Ele nada podia fazer por si mesmo. Ele estava completamente derrotado pelas circunstâncias. Mas, quando tudo parecia perdido, Deus, o seu Deus, o arrancou das entranhas da morte, do poder da sepultura, e lhe trouxe de volta à vida. Jonas introduz um contraste extremamente importante. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Enfim, cessa a viagem descendente de Jonas, e sua descida sofre uma impressionante reviravolta. Agora, quando Jonas já não pode ir mais fundo, o Senhor intervém e o traz para cima. Deus ainda continua realizando grandes prodígios. Ele ainda liberta o encarcerado. Ele ainda quebra os grilhões e despedaça os ferrolhos de ferro. Ele ainda levanta o caído e restaura a alma daquele que se volta para ele em contrição. Quando chegamos ao fim dos nossos recursos, devemos nos lembrar daquilo que nos traz esperança. Nas horas de angústia, precisamos lançar mão dos arquivos da memória. Precisamos trazer à nossa lembrança o que pode nos dar esperança. Jonas se lembrou de Deus. Ele se lembrou do templo. Ele se lembrou das promessas. Ouçamos seu relato. Quando, dentro de mim,
desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. A Bíblia nos ensina a trazer à memória o que pode nos dar esperança. Quando o profeta Jeremias viu a cidade de Jerusalém sendo saqueada e ferida, seus jovens sendo mortos à espada e os velhos sendo pisados pelas ruas, quando o horizonte tornou-se sombrio e uma nuvem pardacenta se formou sobre sua cabeça, ele disse: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Jonas se lembrou das promessas de Deus feitas na inauguração do Templo de Jerusalém. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo os seus caminhos. Já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra, que deste a nossos pais. Ele se lembrou das misericórdias infinitas de Deus, e é rico em perdoar aqueles que se voltam para ele em sincero arrependimento. Jonas apropriou-se dessa promessa. Pela fé, voltou os olhos para o templo de Deus e pediu ao Senhor que o livrasse. Deus cumpriu sua promessa e respondeu à sua súplica. Jonas conhecia as promessas que Deus havia feito na aliança e apropriou-se delas. J. R. Thompson diz que o templo era o lugar onde os sacrifícios eram oferecidos e aceitos, onde Deus mostrava a si mesmo gracioso para com o povo do pacto, onde seus pecados eram perdoados e o pecador penitente era recebido e aceito. Devemos saber que toda forma de idolatria é uma atitude tola e ingrata. Jonas tinha pelo menos 2 ídolos em sua vida: sua ideologia patriótica e sua elevada reputação. O primeiro ídolo de Jonas foi seu nacionalismo exacerbado. O patriotismo de Jonas tornou-se um ídolo na sua vida a ponto de ele desobedecer a uma ordem expressa de Deus. Ele estava tão preocupado com a segurança e a prosperidade de sua nação que se recusou a ser mensageiro de Deus para os inimigos assírios. O segundo ídolo de Jonas foi sua reputação. Quando Deus poupou Nínive, Jonas sentiu-se ferido e magoado, pois havia profetizado juízo e não misericórdia. Com o arrependimento dos ninivitas, o castigo foi suspenso e a misericórdia foi oferecida. Jonas estava mais preocupado com sua reputação do que com a glória de Deus e a salvação dos ninivitas. De volta à sua lucidez espiritual, Jonas compreende a loucura e a inutilidade da desobediência a Deus. Quem se entrega à idolatria, abandona a Deus. E quem se entrega a Deus, abandona a idolatria. As duas coisas não podem coexistir. A idolatria é um ato de consumada tolice. Por isso ela é vã. A idolatria leva o homem a confiar em algo ou alguém impotente para socorrer ou salvar. Desmond Alexander diz que aqueles que adoram ídolos descobrirão
em horas de dificuldade que tais deuses são, na realidade, totalmente impotentes. A idolatria é um ato de cegueira intelectual e espiritual. O idólatra torna uma pessoa embotada intelectualmente e entorpecida espiritualmente. O ídolo tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem pés e não anda, e mãos e não apalpa. Assim são aqueles que o adoram. Tornam-se obtusos e cegos. A confiança no ídolo é uma confiança vã, inútil. Contudo, Jonas vai além e diz que se entregar à idolatria é uma ingratidão crassa ao Deus misericordioso. Deus é a fonte de todo bem. Tudo que somos e temos vem das mãos dele. A vida, a saúde, o pão, a água, o ar, os bens, a família, a salvação, tudo, enfim, é dádiva de Deus. Atribuir essas benesses divinas a outra fonte qualquer é, além de ignorância, grande ingratidão. Dar crédito ao ídolo pelas bênçãos recebidas de Deus é uma conspiração contra a misericórdia do Senhor. Devemos saber que só encontramos o verdadeiro sentido da vida quando nos voltamos para Deus. Jonas se volta da sua rebeldia e da sua fuga para reencontrar o verdadeiro significado da vida em Deus. Agora ele sabe, à semelhança do filho pródigo, que a terra distante de Deus é um lugar de sombras espessas, angústias profundas e solidão esmagadora. Jonas se lembra de Deus e se volta para Deus. Ele não fica no estágio do desejo como o jovem rico. Ele avança para os braços de Deus e encontra a restauração da sua alma. Jonas expressa sua alegria pela reconciliação com Deus de 4 formas. A voz do agradecimento, gratidão e não murmuração, ação de graças e não lamento. É o que brota dos lábios desse profeta. Ele descobre que a vida não tem sentido longe de Deus e quer agora andar com Deus e erguer sua voz num cântico de agradecimento. A oferta de sacrifícios. Jonas se lembra do templo. Ele recorda como Deus aceitava os sacrifícios e perdoava os pecadores. Ele, que fora um tipo de Cristo em sua experiência no ventre do peixe, agora recorda os sacrifícios no templo, tipos do sacrifício perfeito de Cristo na cruz. O pagamento dos votos. Jonas não quer mais quebrar sua palavra. Ele tinha sido chamado por Deus para pregar e tinha quebrado esse voto. Agora está pronto para fazer a vontade de Deus. O reconhecimento da salvação divina. Jonas compreende que a salvação pertence ao Senhor. Essa expressão é o tema do livro. Aqui está a mais importante mensagem desse livro. A salvação pertence ao Senhor. Deus a administra como bem lhe apraz. Ele pode salvar os judeus e também os gentios. Ele pode salvar nossos aliados e também nossos inimigos.
Ele pode salvar quando pregamos de bom grado e também quando pregamos a contragosto. A salvação não é um troféu que conquistamos por méritos. Mas um presente imerecido que recebemos de Deus pela fé. Salvação não é o resultado do que fazemos para Deus, mas do que Deus fez para nós. Salvação não é obra humana, é graça divina. Jonas não podia salvar a si mesmo. Ele estava condenado à morte, sepultado vivo no ventre de um grande peixe. Deus, porém, milagrosamente o salvou, tirando-o da morte para a vida. Assim, também, é a nossa salvação ainda hoje. O nosso Deus é o Deus da restauração. O peixe, sob a orientação divina, estava de plantão para tragar Jonas. E agora, sob as ordens do Senhor, está de prontidão para vomitá-lo. Jonas precisou ser lançado fora do navio para o mar se acalmar. Agora, o peixe também o lança fora em terra seca, porque os vendavais da sua alma foram serenados. Do navio ele foi lançado ao mar para a morte. Do ventre do peixe ele foi lançado em terra para a vida. Warren Wiersbe diz que os marinheiros trataram Jonas como se fosse uma carga perigosa que devia ser jogada fora. E agora Jonas é tratado como uma substância estranha a ser expelida do ventre do peixe. Jonas está na praia, sabendo que sua oração foi ouvida e que ele tem um compromisso com o Senhor. Ele acabara de dizer: O que votei, pagarei. Como profeta, Jonas tinha votado entregar a mensagem divina. Vai fazê-lo agora. Mas não pense que a experiência traumática o fez mudar. Ainda não. O homem é muito teimoso. Ainda podemos nos reencontrar com ele. E nele diz Saltino Filho. Esse foi todo o capítulo 4. Agradeço por ouvir.